Ocidente prepara uma resposta dura ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, um dia depois que ele reconheceu a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia e ordenou o envio de tropas de paz para a região. A Alemanha suspendeu a abertura do importante gasoduto russo Nord Stream 2 e o Reino Unido anunciou sanções a bancos e aliados de Putin. Vamos ao vivo direto a Londres com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que acompanha de perto essa crise que, infelizmente, se agravou aí nas últimas horas. Rodrigo, conta pra gente, por favor, como é que tem sido as reações na Europa nesta terça-feira. Salve, Trali. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Vários países aqui da Europa estão demonstrando uma forte insatisfação com Vladimir Putin. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse agora há pouco que o presidente russo violou, sim, o direito internacional ao reconhecer oficialmente a independência de duas regiões ucranianas controladas por separatistas pró-Rússia. Ele falou que a França vai apoiar sanções contra o governo de Vladimir Putin. O governo francês diz que as sanções à Rússia vão ser imediatas, pesadas e eficazes, que podem incluir o setor financeiro, certas figuras públicas e o congelamento de ativos bancários. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, convocou o embaixador russo na Ucrânia para dar explicações e falou que a medida anunciada ontem por Putin é completamente inaceitável. Mark Rutte falou que o parlamento holandês, falou para o parlamento holandês que o governo dele vai apoiar o pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. Enquanto isso, o porta-voz de Vladimir Putin disse que espera que a medida anunciada ontem de reconhecer a independência de duas regiões separatistas, na verdade, ajude a restaurar a calma e que Moscou continua aberta à diplomacia com os Estados Unidos e outros países. A Rússia, gente, fala em restaurar a calma porque isso é um conflito antigo. A gente vem falando que parte da população no leste da Ucrânia se identifica mais com a Rússia e reivindica autonomia. Existem grupos separatistas de origem russa que entram em conflito com forças militares ucranianas. E agora há pouco chegou a informação de que 2 soldados ucranianos foram mortos e 18 ficaram feridos em bombardeios no leste da Ucrânia. Lembrando que muitos especialistas temem que, com o anúncio feito ontem pelo governo russo, isso tudo possa descambar para algo maior. Vamos ver na reportagem da Cecília Malan como foram as últimas horas dessa crise relevante para o mundo todo. A tensão se agrava a cada hora. Enquanto o mundo ainda apostava numa saída diplomática, veículos militares e tanques de guerra sem identificação de origem foram deslocados de madrugada para as áreas separatistas no leste da Ucrânia, sob o pretexto de manter a paz. De manhã, representantes separatistas confirmaram a chegada de tropas russas e disseram que o mais provável é ter militares russos patrulhando a fronteira com o resto da Ucrânia, ainda sob controle das autoridades de Kiev. É uma fronteira desenhada a canetadas por Vladimir Putin. O presidente russo não apenas reconheceu as partes controladas por separatistas russos, e sim a totalidade de Donetsk e Luhansk, regiões que vivem um conflito armado há 8 anos entre tropas ucranianas e rebeldes pró-Moscou. O Kremlin disse que o mais importante é proteger a população de origem russa das provocações constantes dos ucranianos, um argumento que o Ocidente avalia como um possível pretexto para uma invasão maior. Hoje, o ministro do Exterior da Rússia pediu que o mundo reconheça as áreas separatistas como novos estados independentes, algo que a maioria esmagadora dos líderes ocidentais deve se recusar a fazer. O primeiro-ministro Boris Johnson deu o tom do mundo ocidental. Vladimir Putin violou a soberania da Ucrânia e rasgou a lei internacional, ele disse. O governo britânico foi um dos primeiros a anunciar sanções com valor imediato. 5 bancos russos estão na mira e 3 oligarcas tiveram os ativos financeiros congelados em Londres e foram banidos de entrar no Reino Unido. O líder britânico disse que espera mais atitudes irracionais de Putin, mas que as sanções vão atingir em cheio os interesses econômicos de quem sustenta a máquina de guerra russa. O embaixador russo aqui no Reino Unido foi convocado para dar explicações. O governo britânico prometeu apoio e mais armamento de defesa aos ucranianos e orientou todos os cidadãos britânicos a deixarem a Ucrânia enquanto ainda há rotas abertas.
Resistindo às pressões e intimidações russas, o presidente ucraniano pediu que os países do Ocidente não esperem a situação sair do controle para impor sanções. A Rússia destruiu os esforços de paz, mas nós não vamos entregar a nossa terra. Agora que vamos ver quem são nossos amigos e parceiros e quem só quer assustar a Rússia com palavras, disse Volodymyr Zelensky. Implacável e seguindo adiante com a sua visão de mundo, Putin disse hoje que apoia a soberania das ex-repúblicas soviéticas, mas que a Ucrânia é uma exceção, pois estava sob controle estrangeiro, uma referência à aproximação do governo ucraniano dos Estados Unidos e da União Europeia. Uma aproximação voluntária, diriam as autoridades e grande parte da população. Uma informação importante, de agora a pouco, Putin pediu permissão ao parlamento russo para usar tropas no exterior. Isso, claro, gera o receio de que ele esteja abrindo caminho para uma invasão mais ampla à Ucrânia. O chefe da Câmara Superior do Parlamento da Rússia confirmou que o presidente russo fez o pedido para usar forças militares fora do país. E agora há pouco saiu a informação de que a Câmara votou a favor do pedido de Vladimir Putin. Tralha. Muito bem, Rodrigo. Os analistas internacionais avaliam como provocação e ironia, o fato do presidente russo, depois de declarar essas áreas separatistas independentes, mandar tropas que ele chama tropas de paz para a fronteira. Muito bem, obrigado aqui pela sua participação, ótima tarde, bom trabalho em Londres. E a temperatura da crise aumentou muito ontem à noite com 2 decisões do presidente russo Vladimir Putin. Um forte ataque à diplomacia e um passo decisivo rumo à guerra. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu unilateralmente a independência de 2 áreas separatistas do território ucraniano, Donetsk e Luhansk. Em seguida, disse que estava enviando tanques russos para lá e os chamou de forças para manter a paz. Se acontecer, será uma invasão de fato, porque esses territórios são, na verdade, Ucrânia. Uma atitude que fere a atual ordem internacional. Num pronunciamento de 1 hora em rede nacional, ontem às 9h40 da noite, hora local, Putin citou fatos históricos e afirmou que a Ucrânia é parte integral da cultura russa. Desde o início, a Ucrânia foi criada pela Rússia, pelos bolcheviques, em 1917. Eles tiraram uma parte histórica importante da Rússia. Putin afirmou que os ucranianos fracassaram no projeto de se tornar uma nação. Falou que a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos e que o governo de Kiev discrimina a população de origem russa. Ainda acusou a Ucrânia de pretender desenvolver um arsenal nuclear, aproveitando as antigas instalações soviéticas com a ajuda de países ocidentais. Queixou-se da expansão da OTAN e da presença militar da Aliança Ocidental na Ucrânia, que, segundo ele, poderia colocar mísseis em posição de atingir a Rússia em questão de segundos. Putin disse que fez propostas para discutir a segurança na região, mas que todas as suas exigências foram rejeitadas. Os combates entre forças ucranianas e os separatistas já vinham se intensificando nos últimos dias. 2 acordos assinados em 2014 e 2015 em Minsk previam um cessar-fogo com maior autonomia para Donetsk e Luhansk, mas na prática nunca funcionaram. Putin acusou o atual governo ucraniano de promover o genocídio da população, que foi contrária ao que ele chamou de golpe, a destituição do governo pró-Rússia em 2014, e que por isso estava reconhecendo a soberania de Donetsk e Luhansk. Após exigir que a Ucrânia parasse de atacar imediatamente os separatistas, assinou os documentos reconhecendo os 2 estados. As 2 áreas ficam na região de Donbass, a 700 quilômetros da capital Kiev, às margens do rio Donets, numa bacia carbonífera da qual se extraem anualmente mais de 10 milhões de toneladas de carvão e onde uma parte da população não tem dinheiro para comprar comida.
A Rússia ali é predominante, seja na língua ou na religião. O presidente russo também fez referência ao acordo que teria sido feito entre os Estados Unidos e a Rússia na época da reunificação da Alemanha. O então presidente americano, George Bush pai, teria prometido ao então presidente russo, Mikhail Gorbachev, que a OTAN não avançaria para o leste europeu. Mas a Aliança Militar Ocidental não só se expandiu para vários países da ex-cortina de ferro, como também não descarta a inclusão da Ucrânia. E é por isso que a Rússia se diz ameaçada. A fronteira da Ucrânia com o território russo tem mais de 2.000 quilômetros de extensão. Fala agora da tensão entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente Vladimir Putin respondeu agora há pouco perguntas de jornalistas. Afirmou que a melhor decisão que a Ucrânia poderia tomar é desistir de entrar na OTAN. Vamos ao vivo de volta com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, que está na Suíça. Bianca, traz para a gente aqui o que mais Vladimir Putin disse agora há pouco. E mais uma vez, bom fim de tarde para você aí. Oi, Trali. Putin conversou com jornalistas no Kremlin numa entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa. Essa coletiva acabou agora há pouco. Ele disse que os acordos de Minsk não existem mais, não existe mais nada no lugar e culpou Kiev por isso, não Moscou. Esses acordos, só lembrando, foram fechados em 2014 e 2015 com a mediação da Alemanha e da França, justamente para controlar os conflitos entre o governo da Ucrânia e os separatistas pró-Rússia. Putin disse também que reconheceu a independência de toda a região de Luhansk e Donetsk, chamada de região do Donbass, e não apenas as áreas dominadas por separatistas. Lembrando que parte dessas regiões é controlada pelo governo da Ucrânia. Putin afirmou ser impossível dizer quais serão as próximas ações dos militares russos na região de Donbass e que essas ações dependem da situação em campo. Mais cedo, como o Rodrigo Carvalho falou, o presidente Putin pediu autorização do parlamento russo para enviar tropas para o exterior. A TV estatal russa enviou imagens da Câmara Alta dando aprovação unânime ao pedido de Putin. E acabou de sair agora. Os 27 países da União Europeia aprovaram por unanimidade um pacote de sanções contra a Rússia. O alvo das punições vão ser 27 indivíduos e entidades responsáveis por violar a integridade territorial da Ucrânia, entre eles bancos russos e tomadores de decisões nas regiões separatistas. Também há informação de que todos os integrantes da Duma, que é a Câmara Baixa do Parlamento, vão ser afetados por essas sanções. Essas informações são do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que afirmou que a Europa, Trali, está num momento particularmente perigoso. Obrigado, Bianca. Muito triste essa situação toda, né? E aqui, você sabe, a gente traz todos os reflexos e informações dessa crise na Ucrânia. Bom trabalho para você, bom fim de tarde, bom começo de noite e até amanhã.